A Gangue de Hollywood. Que é um filme baseado numa história real, né? E é uma história absolutamente bizarra, né? Uma coisa assim que é inacreditável que isso tenha acontecido e aconteceu por um bom tempo, né? Eu acharia um roteiro inverossímil se não fosse baseado na realidade, porque, né, só para contestar, se trata de um grupo de jovens na Califórnia que durante 2008 e 2009 assaltou uma série de mansões de celebridades. Então, mais uma vez, o universo das celebridades está aqui presente nesse filme de uma maneira bem forte. E eles chegaram a furtar 3 milhões de dólares em dinheiros e bens, né, roupas, joias. Era uma gangue composta por um cara e o resto tudo mulheres. E eu falo de inverossimilhança porque era muito fácil entrar nas mansões, né? A gente não está falando aqui de um grupo de assaltantes profissionais e super arrombadores. Eram jovens estudantes que sempre achavam uma porta, uma janela aberta ou uma chave embaixo do tapete, e isso de fato aconteceu, por mais incrível para nós brasileiros, né? A gente não consegue imaginar aqui uma mansão que seja tão fácil de entrar, né? Por todo o problema de segurança pública que a gente tem, mas de fato isso aconteceu. Mas não só brasileiro, né, cara? A gente sabe o cuidado que essas celebridades nos Estados Unidos, né, na indústria de entretenimento têm. Não precisa nem citar o assassinato do Lennon e outros atentados contra ou tentativas de invadir casa de celebridades. Tu não imagina como uma casa... Vamos citar as personalidades aí, né? As celebridades que tiveram a sua casa invadida pela essa turminha aí. A Paris Hilton, bom, a Paris Hilton só faltou os caras morarem dentro da casa dela, né? Eles na casa dela, né? Entraram na casa dela várias vezes, né? O Orlando Bloom... Ela cedeu a casa, inclusive, para filmagens, né? Ela disse que era muito fã da Sofia Coppola e, como ela que estava dirigindo, ela liberou a casa para... Liberou a casa. Aí é o Orlando Bloom, a Megan Fox, a Lindsay Lohan, a Lindsay Lohan, que era o ídolo de uma das meninas, né? Nesse filme, de novo, cara, a gente tem a outra questão aí do coprotagonismo masculino, porque o menino da gangue é um dos personagens principais, né? É ele e a menina com quem ele faz amizade logo no início, né? Quando ele está chegando na escola, vindo de uma outra escola, ele era repetente, ele era, enfim, ele se sentia assim meio que um cara meio sem nenhum atrativo, meio ninguém prestava atenção nele. Ele faz amizade com essa menina e ela, a partir dessa amizade, é que vão acontecer os roubos, as invasões das casas, e ela é a mentora da história, né? Então, assim, o protagonismo também é dividido entre os dois, né? Embora a mente criminosa, né, original seja dela, né? Enfim. E, de novo, a questão não só das celebridades, mas a questão, assim, a pessoa agir de acordo com o que ela acha que é o natural do seu mundo, assim, essa gurizada era toda, assim, afetada por essa cultura das celebridades, das redes sociais, das grifes, da balada, né? Que causa, aquela coisa assim da gurizada de causar na balada, né? O guri diz que ele se sente ele nunca se sentiu assim parte do ambiente, coisa e tal, ninguém olhava para ele. A partir desse momento, né, quando ele conhece essa menina e eles começam a roubar e começam a ostentar os artigos roubados e todo mundo quer ficar amigo deles, né, e tal. Então, para eles também era o natural, né? É o que eles aprenderam, a cultura é essa, eles não sabem muito bem como se comportar, até que dá a merda, né? E aí demorou para dar merda, inclusive, né? Porque o filme, história... a história é narrada em flashback 1 ano depois, né, da prisão. Sim. E através com de eles já entrevistas, eles já enxadrados.
eles já dando depoimentos, né? Alguns dando entrevistas, outros dando depoimentos para... Enfim, tem uma repórter, né, que entrevista mais de um deles, né? E um detalhe interessante é o seguinte: a Sofia Coppola, ela leu um artigo que saiu numa revista, acho que é a Vanity Fair, né? Não sei. E essa história é que esse artigo é que inspirou ela a escrever o roteiro do filme, né? Enfim. É a base do roteiro. E as atrizes mais famosas, né? A Emma Stone, a Thaisa Farmiga, acho que são ali as que tiveram uma carreira mais de destaque hoje, pelo menos, né? Sim. A Kirsten Dunst aparece numa festa, mas fazendo o papel dela mesma. Olha lá a Kirsten Dunst lá dançando lá e tal. A Paris Hilton também, né? E tem um cara, não sei se tu notou, tem o cara que é o que depois ele é o namorado de uma delas ali e que ele revende os artigos, né? Ele compra a coleção de Rolex roubada do Orlando Bloom, né? Pagando um preço bem mais baixo, né? E coisa e tal. Aquele cara é o Gavin Rossdale, que é o vocalista do Bush, né? Aquela banda que em determinado momento fez sucesso ali, né? Meio na esteira do grunge e tal, né? Então, assim, são várias celebridades, né, que aparecem no filme. E uma coisa engraçada é o seguinte, né? A menina que cultuava a Lindsay Lohan, ela vai topar na cadeia com a própria Lindsay Lohan, que também fez isso, né? Porque a Lindsay Lohan já é outra coisa, né, cara? Enfim, ela... Cleptomania, né? Ela já tem uns problemas, né, com álcool e drogas e tal, enfim, e aí entrou numa de roubar, foi presa e parece que elas se encontram na prisão e tal, né, enfim. Eu gosto muito desse filme, cara, gostei demais, assim, Eu gosto também. Não é dos meus preferidos dela, mas... E além desses comentários que a gente fala sempre, né, sobre a psicologia dos personagens, comentários sociais, né, até políticos, no certo sentido, né, essa cultura das celebridades, que é muito norte-americana, é muito global, né, mas que parte muito de lá, enfim, né, tem alguns momentos, assim, de absoluta maestria cinematográfica, cara, que é quando eles invadem uma casa, que agora não lembro de qual dessas celebridades que é uma casa de 2 andares e a câmera fica bem geral, longe, né? Uhum. Fica um plano geral e a casa é toda de vidro, né? A gente consegue ver eles caminhando lá dentro. Quase todas as casas ali dessas celebridades são de vidro, né? Acho que deve ser uma moda em Hollywood ter casa de vidro, né? Enfim, mas aí tu enxerga pela câmera que está bem afastados ali a movimentação deles dentro da casa, cara. E aí a edição de som desse filme também é brilhante, né? Porque tu começa, cara, tu tá em Hollywood, né? A história se passa em Los Angeles, né? Eles são do San Fernando Valley, né? Que é uma região lá e tal. Mas essas celebridades quase todas moram em Beverly Hills, Hollywood, por ali e tal, né? Enfim, esses bairros mais badalados. E aí, lá pelas tantas, tu ouve sirenes e helicópteros. Até que dentro de momentos, assim, tu ouvindo sirene, tu ouvindo helicóptero, assim, pô, cara, tu tá em LA, como é que tu não vai ouvir isso, né? Como é que tu não vai ouvir helicóptero? Só que tu fica tenso também, porque ao mesmo tempo, cara, que tu acha um absurdo o que os caras estão fazendo, cara, tu também, aquela velha história, aquela velha manha que o cinema tem, especificamente, e especificamente o cinema americano, de brincar com a coisa da identificação da plateia, assim, né? Cara, tu sabe que é uma gurizada trouxa, né? Que é uma gurizadinha fútil e tal, e que é um absurdo que eles estão fazendo, cara, mas tu não tem um lado teu que torce para eles não serem pegos também, né? Então, tu começa a ver os caras circularem pela casa e a câmera vai aproximando, embora ela não chega a aproximar tanto, né? O último movimento dela, quando ela para, ela fica ainda numa distância razoável, assim, né? Tu vês, assim, tu tá ouvindo o barulho de fundo das sirenes dos helicópteros da polícia de Los Angeles, tu fica com o coração na mão, assim, né? É uma coisa assim, meio filme de suspense, meio filme de Hitchcock, assim, será que os caras vão pegar, será que não vão, e coisa e tal. Naquele momento, eles não são pegos, né? Só para
Talvez eu não devesse ter falado isso, né? Bom, mas enfim. Mas eu acho que é nessa casa que eles são... que tem um sistema interno de câmeras, né? Que é muito fácil de identificar cada um, né? Sim. Que é quando começa a cair a casa, né? Pois é. E tem uma outra questão também, e aí uma outra questão, acho que sempre aparece, né, nos filmes da Sofia Coppola, que é a questão da família também, né? Do papel da família também, né? Porque o guri, a mãe fica sempre em casa. O pai é um cara que ele trabalha com cinema, ele trabalha na comercialização de filmes, né? Então ele está sempre viajando por tudo que é lugar do planeta para comercializar filmes, né? Para enfim, vender filmes norte-americanos para o resto do mundo, para os outros mercados, e tal. E o cara nunca está em casa, né? Então o guri, na verdade, ele não tem um contato com os pais, né? Uma das meninas, que é a personagem da Amy Adams, e que para mim é a melhor, Emma Stone, e que para mim é a melhor performance de todos, né? Até porque o personagem dela eu acho que é mais interessante também. Ela tem uma mãe assim, cara, que é inacreditável, assim, né? É uma mãe que ela junta as filhas, né? As amigas das filhas quando estão na casa dela, tal, de manhã. Então hoje o que nós vamos aprender sobre elevação espiritual e não sei o que? É uma coisa completamente fora da casa e coisa, né? E mais adiante, eu não sem querer dar o spoiler, mas mais adiante, quando a casa cair, vai ter um episódio bizarro em que a filha vai dar uma entrevista tentando explicar o episódio coisa e tal, e a mãe interrompe o tempo inteiro, né? E aí chega um ponto que a guria olha para mim e diz, tu dá licença, a entrevista é comigo, não sei o quê. Então, tem sempre essas relações familiares, essa coisa assim de que no caso aí, né? As famílias estão ausentes, cara, ou se não está ausente, cara, ela está presente, cara, mas de uma maneira meio estranha, porque assim como a família os pais das virgens suicidas lá, essa mãe que fala da elevação espiritual e não sei o quê, ela é uma pessoa completamente fora da casa, assim, ela não entende o mundo lá fora, né, entendeu? Então ela quer passar os valores que ela acha corretos, que ela acha importantes para a filha, mas ela está completamente desconectada da realidade, né? São dois filmes em que essa tentativa de educação católica ou algo parecido não encontra receptividade nenhuma na geração mais nova. Mas não só não encontra receptividade, ela é mal passada para essas coisas, ela não essas mães, elas são completamente desconectadas da realidade também, né? Enfim, não podia colar essa visão delas mesmo com a gurizada. A gurizada parece ser mais pé no chão, parece ser mais parece observar mais a volta, apesar de serem alienadas também, né? Do que as mães, né? Enfim. É isso aí. Vamos adiante? Vamos adiante. Então, aí a gente vai, mas não vai, né? Porque em 2015, então, tem esse especial de TV, um filme produzido pela Netflix, que é A Very Merry Christmas, né? E tem um jogo de palavras aqui, o Feliz Natal do Merry virou Murray. Por quê? Sim. Esse filme é protagonizado pelo Bill Murray, é um filme tem uns 50 minutos, na verdade é um musical de Natal, né? Eu não tenho muita estima, acho que o filme não acrescentou nada, assim, e tendo a não vê-lo como um filme dentro da filmografia dela. Parece um projeto especial, de repente deve ter entrado um bom dinheiro ali. Sim. A amizade com o Bill Murray e tal, né? E detalhe curioso é que nesse filme aparece aí, né, um dos nomes que vai ser falado ao longo do ano inteiro, que é o seu Chris Rock, né? A participação dele no filme é até engraçada, né, de falar, né? Não, tem uma série de participações ali,
de famosos, e geralmente cantando, né? Tem a Miley Cyrus, o Paul Schaefer, né? Que é o famoso careca do programa do David Letterman, né? O músico, que é quem toca o piano, e tá sempre junto ali. A Rashida Jones, que vai ser a atriz do On The Rocks, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, cara, diga aí se tem alguma coisa. Não, o Bill Murray sempre fazendo papel de Bill Murray, né? Até quando ele é o próprio Bill Murray no filme, né? Porque ele sempre é o Bill Murray, né? E ele é legal por isso, né? Ele acho que ele cativa as pessoas justamente por isso, né, cara? Porque ele é uma coisa interessante isso também, né? Se ele ter esse prestígio, assim, ele ter essa participação constante, assim, nos filmes da Sofia Coppola. Na verdade, são dois, né? São esse último, The Rocks, que é de 2020, e o segundo, que é o Lost in Translation, mas tem esse projeto aí, coisa. Mas é porque ele é a própria cara da pessoa que estranha o que está acontecendo à volta, né, cara? Ele não sabe exatamente como... Ele é um excêntrico, né? Deslocado, né? Deslocado total, ele não sabe, ele não atende, assim, parece, as expectativas, assim, do mundo que o rodeia, né, e tal, né? Aliás, voltando ao Lost in Translation, a participação dele no programa lá, nas gravações, né, do programa e do comercial na TV japonesa, é muito isso, assim, cara, ele tá perplexo, assim, tipo, cara, o que os caras estão me pedindo, o que eu devo fazer? E ele faz, assim, meio que tirando sarro, e meio, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, ele é muito isso, assim, né? Não é por acaso, eu acho, que tem uma química tão interessante, assim, entre ele e a Sofia Coppola, né? Porque ele é a cara da estranheza, né? Voltando de novo, rapidamente, ao Encontros e Desencontros, tem uma cena no making-off do DVD, da cópia que eu tenho, que ele não chegou ainda em Tóquio, e ela tá esperando, e aí ela fala para a câmera, assim, eu não acredito que o Bill Murray tá vindo para cá e que eu vou poder fazer o que eu quiser com ele, que eu vou fazer ele dançar, sabe? Tipo assim, isso parece um sonho, sabe? O Bill Murray vai estar à minha disposição, e era o segundo filme dela, né? Então ela ainda era uma novata, né? E ao mesmo tempo meio nervosa, sabe? E pelo jeito a relação foi ótima, né? Tanto que a parceria... Não, e é uma coisa também interessante, né? Essa estranheza que a gente fala dele, mas assim, nesse filme parece que ele está se divertindo fazer aquele filme, né? Parece que o personagem pode ser meio carregado, assim, por essa crise, por esses questionamentos, tudo que ele faz, mas ele parece que ele passa uma ideia, assim, o ator, no caso, de muita leveza, assim, sabe? Ele está se divertindo fazer o filme, né? Enfim. Bom, depois desse especial aí, que está disponível no Netflix, para quem quiser ver, né? O A Very Murray Christmas, dirigido pela Sofia Coppola, aí nós temos uma refilmagem, né? O próximo filme da Sofia Coppola Estranho que nós amamos, que a gente não tem aqui como não falar de dois filmes, então, né? Exatamente. É um livro, né? Um livro lançado em 1960 e... Puxa vida. Seis. Tá. Se bem que era um pouquinho antes do filme, né? Por um autor americano chamado Thomas P. Cullinan. E o título original é The Beguiled, que, olha, até onde eu sei, quer dizer o seduzido. Seria mais ou menos assim? Pode ser seduzido, pode ser cativado, fascinado ou até enganado. Mas, de qualquer maneira, é uma expressão que fala de alguém que sofre uma ação, né? E a gente pode discutir aqui, me parece que ele pratica a ação muito mais do que sofre. Mas tudo bem, vamos começar então pelo filme de 71, Don Siegel, Clint Eastwood. Mas é uma coisa interessante, eu também não li o livro, vou ir atrás dele, né? Eu vi e revi os dois filmes, né? O da Sofia Coppola e o do Don Siegel com o Clint Eastwood. Mas aí eu te pergunto, Beguiled, porque a língua inglesa permite, né? Ela não define o gênero já, é o contexto que define o gênero. Seria o perseguido, cativado, não sei o quê, ou seria as cativadas, as perseguidas? Pode ser plural também, né? Pode ser, né? É verdade, pode ser feminino também, né?
Aliás, para mim faria mais sentido até. Eu acho, né? Enfim. Então, só dando uma sinopse rápida, né? A história se passa durante a Guerra Civil Americana, né? 1800, a guerra durou até 1865, mas dá a entender que já está se encaminhando para o final, então seria 1863 ou 64. Um cara é ferido, né? Um Yankee, né? Que era o Exército do Norte, aqueles que lutavam, entre outras bandeiras, pela abolição da escravatura, só que ele está no Sul, ele é ferido e ele é encontrado num bosque por uma menina que então o leva para a casa onde ela mora, que é um internato para mulheres, onde tem ali sete mulheres. No caso do filme de 71, uma escrava também, né? Uma empregada negra, uma escrava. E então o filme se passa dentro dessa casa, na relação de todas essas mulheres que precisam tratar dele, né? Ele chega com um ferimento muito grave na perna. E a história, então, se passa dentro dessa casa. É aí que surge, né, toda as tensões. A tensão psicológica, né, que é grande. Exatamente. E ali, bom, a primeira questão é o seguinte, ele está com um ferimento realmente muito grave, né, está lá de fora da casa, e assim, se ele for pego, né, pelo exército, se ele não for resgatado com aquela perna do jeito que está, ele provavelmente vai morrer pelo ferimento. Se ele for pego pelos soldados do Sul, ele vai morrer também, porque inclusive tem uma cena em que e eles dizem isso claramente, né, em que o capitão do exército, que conhece a Miss Martha, que é a dona da casa, é a diretora da escola, enfim, né, que comanda ali tudo, a casa era a casa da família dela, né, do pai, enfim, coisa e tal. O cara, o capitão do exército passa ali com os outros soldados lá e coisa e tal, e aí como é que ela quer saber em que estágio está a guerra. E ele disse, tá indo, tá, enfim, o que vocês estão fazendo? Não, estamos levando esses soldados aqui, aparecem vários soldados capturados para morrer. Ou seja, eles vão matar, né? Não tem essa de deixar os brasileiros, eles vão matar, né? Então, essa é a tensão inicial, né? Quer dizer, o cara tá no Sul, o cara que é soldado do Norte, ele é recolhido dentro dessa casa, tratado por mulheres do Sul, né? Inclusive algumas meninas ali estranham, não gostam dessa situação, né? Não, nós vamos tratar um inimigo. Uma delas chega a botar o lenço azul, né? Que identifica os soldados do Norte no portão, mas aí depois não chega a acontecer nada, enfim, né? E tal. E bom, e aí tem toda a questão, aí entra a tensão sexual, né? Porque ele vai cativar todas aquelas mulheres que estão enclausuradas naquele ambiente, né? Ele, no caso, Clint Eastwood, no caso, é o Clint Eastwood. Da sua beleza e a sua condição de galã de Hollywood. Ele já tinha feito os Western Spaghetti na Itália com o Sergio Leone, ou seja, ele ao contrário dos primeiros anos de carreira, né? Enfim, que ele era um ator obscuro e a carreira não conseguia decolar. Ali a carreira dele já estava decolando, né? E ele, inclusive, esse filme é um projeto da própria produtora dele, que é a Malpasso, né? Enfim. E um detalhe interessante também, né, cara? Ele faz 3 filmes no ano do Dirty Harry, também do Don Siegel. Tu sabe se ele foi lançado antes ou depois desse aqui? O Dirty Harry vem logo depois, né? Vem logo depois. Ele já tinha filmado com o Don Siegel um western satírico, cara, que é muito legal e que eu gosto muito, que é o Two Mules for Sister Sarah. Tô tentando me lembrar o nome agora, enfim, em que é ele e a Shirley MacLaine, enfim. Esse filme ele é de 1970, né? Foi o primeiro dos 3 filmes dirigidos pelo Don Siegel, que eles só fizeram 3 filmes juntos, né? É o Two Mules for Sister Sarah, é o Estranho que Nós Amamos e é o Dirty Harry, né? Entre 1970 e 1971.
E o detalhe é o seguinte, cara, entre o Estranho que Nós Amamos e o primeiro Dirty Harry, né, ambos de 71, ele estreia na direção, né, o Clint Eastwood, aquele filme Play Misty for Me, que é um filme de suspense lá e tal, né, que eu até hoje eu não consegui ver esse filme, né, eu sei que ele é muito elogiado e tal, enfim. Mas então é isso, né, é a segunda das 3 colaborações dele com do Clint Eastwood com o Don Siegel, e é o primeiro dos 3 filmes que ele faz, né, no ano de 1971. Tu falou a questão aí, né, de que nessa casa aí, nessa escola, né, tipo um colégio interno, era uma casa de família transformada em colégio interno só para moças, né, tem a presença de uma escrava, né. Aí chegamos a uma outra crítica, que é a versão que a refilmagem da Sofia Coppola recebeu, né. A gente vai destrinchar um pouco mais o filme É do... isso que eu ia sugerir, vamos já casar os 2 filmes, até para elencar Tá, as diferenças entre pode eles. ser, pode ser. É um comentário que eu tenho visto assim muito assim que esses 2 filmes são muito parecidos. Eu não acho que são muito parecidos, acho que são bem diferentes, né? Embora a trama central seja a mesma, né? Ou seja, o soldado é recolhido à casa e tal, ele se recupera, acontece uma determinada situação lá e o desfecho nos 2 filmes é o mesmo, né? Mas as relações, uma série de questões muda, né? E uma delas é essa, né? No filme da Sofia Coppola não entra a questão racial, porque a personagem da escrava não está presente, né? Tem outras coisas interessantes que o filme do Don Siegel tem, que o filme da Sofia Coppola também não tem. Por exemplo, essas mulheres que elas estão enclausuradas, né, nesse ambiente, com a guerra acontecendo na volta delas, e elas sentem, obviamente, né, extremamente inseguras, né, e tal, enfim. Elas, na verdade, no filme de 71, a gente percebe assim o quanto elas estão sob risco, não só com a presença daquele homem, aquele soldado que elas não conhecem, que afinal de todas é do exército do inimigo. Tem uma determinada cena em que soldados do Sul batem na casa, oferecendo segurança para elas. Mas eles estão com os olhares de lobo faminto. Na verdade, eles querem abusar daquelas mulheres, né? E a Miss Martha, que é a dona do estabelecimento, né? No filme de 71 é a Geraldine Page, né? No da Sofia Coppola é a Nicole Kidman, ela consegue driblar os caras, enfim. Então, assim, na verdade, no ambiente de guerra, as mulheres estão sob a ameaça de violência, de abuso de todos os lados, né? Isso não aparece no filme da Sofia Coppola, né? E tem uma outra questão que acho que também não vale a pena a gente entrar para não dar spoiler, mas é assim, a vida afetiva e coisa de algumas personagens do primeiro filme, sexual especificamente, né? Não só a vida afetiva, mas sexual, que no primeiro filme a gente fica sabendo, né? O caso do personagem da Miss Martha, ela tem um importante acontecimento na vida dela, né? Que está linkado também com a questão da escrava, né? Que a gente não pode deixar de citar, né? Enfim, as duas se envolveram com o mesmo personagem, que no filme só aparece em flashback, né? De uma maneira violenta numa e assim tabu na outra, né? Nisso nada aparece no filme da Sofia Coppola, né? A gente não sabe se a vida da personagem da Nicole Kidman, como é que era a vida afetiva, sexual dela, se é que houve, né? Antes da chegada desse estranho, né? No caso, elas também não, bom, enfim, aí já estamos dando spoiler, mas que também tem uma outra questão de diferença. O envolvimento dela com esse personagem no primeiro filme é um, no segundo é outro, né? As outras duas personagens, a da Edwina e a da personagem da Ellie Fanning, que agora não estou lembrando o nome, já é mais parecido. Assim, né? Alicia, se não me engano. Alicia, já é mais parecido.
A própria menininha que encontra o soldado, né, que é a Amy, né, acho que é a Amy o nome dela, e que cria uma espécie de devoção por aquele cara, porque ela acha o soldado, leva para casa, e eles desenvolvem uma amizade, uma coisa. No primeiro filme tem algumas implicações que no segundo também não tem, né? Enfim. Então é muito isso. O que a Sofia Coppola disse na época, quando o filme foi lançado, em 2017, que aliás rendeu o prêmio de direção em Cannes, né? Segunda mulher a ganhar. Segunda mulher a ganhar, pois é, né? O que ela disse... Só para dar informação, eu não vi esse filme, né? Mas foi uma soviética que ganhou em 1961, que é a Yulia Solntseva, a Epopeia dos Anos de Fogo. Não conheço o filme, não conheço a diretora. Também não vi. A Sofia Coppola foi a segunda a ganhar em Cannes como melhor diretora. Sim. Então, assim, a Sofia Coppola se defendeu nessa época, dizendo que a questão racial não era o que interessava para ela tratar ali. Aí, bom, aí entra como todos esses temas hoje são muito urgentes, muito presentes e muito delicados também. Aí entra aquela coisa assim, será que ela deveria ter tratado? Até porque o filme se passa no Sul, né, cara? A gente sabe que o Sul norte-americano, não só nessa época aí da Guerra Civil, mas até hoje, o Sul é um ambiente flagrantemente mais racista do que o resto do país, né? Aliás, não só nos Estados Unidos, né? Mas enfim. Mas então, algumas pessoas criticaram por que não tratar dessa situação também. A questão que ela disse é que ela, na verdade, ela queria dar o ponto de vista assim feminino da história, enfim, ela queria focar nessa questão, nessa relação dessas mulheres e desse soldado, né? O que a chegada desse soldado na casa acaba causando essas mulheres, né? Também tem uma questão interessante a respeito do primeiro filme aí, né? O primeiro filme, se tu quiser, tu pode perfeitamente criticar ele, dizer que ele é um filme machista, misógino e tal, porque aquelas mulheres são todas meio loucas, né? Especialmente a Miss Martha, né? Elas são todas elas têm um grau de perversidade, assim, que né? E aí tu poderia dizer, e o filme já é um filme do Don Siegel com o Clint Eastwood, né? Dois caras assim, dois macho alfa, né? Machões, Aí tu pensa assim, pô, então o cara tá querendo dizer que essas mulheres assim, na verdade, elas são cruéis, né? Elas são umas loucas, cruéis, vingativas, coisa. Mas aí também tu vê como esse filme ele é complexo, né, cara? O personagem do Clint Eastwood no primeiro filme também é muito mais cretino, cara, muito mais venenoso do que o personagem do Colin Farrell, né? O personagem do Colin Farrell, ele não chega a ser em determinado momento, ele realmente as mulheres sentem que ele é um perigo para elas na casa, né? Por uma situação que acontece que a gente não vai dizer aqui, né, e tal, e elas estão assustadas com a presença dele ali, né? Porque o comportamento dele muda completamente. Mas o comportamento pregresso, cara, o Clint Eastwood, desde o momento em que ele entra naquela casa, ele já está pensando em tirar uma casquinha de todas as mulheres da casa. O personagem do Colin Farrell não tem essa... tem uma situação que acaba acontecendo, existe uma tensão. Claro, o cara é um soldado que está na guerra há muito tempo, né, vendo coisas horríveis, tendo que sobreviver, né? O último contato com mulher dele, sabe-se lá quando foi. Aquelas mulheres também estão num ambiente enclausurado, só entre elas mulheres, se sentindo em risco por todos os lados, porque, né, tu não sabe se aqueles homens que estão na guerra daqui a pouco não vão invadir ali, não vão querer, o que é muito comum, né? Em todas as guerras, né? É o abuso de mulheres por soldados, seja o exército do inimigo ou do próprio país das vítimas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm desejos, né?
E daqui a pouco esse homem aparece ali e, enfim, é uma situação com que ele e elas têm que lidar, né? Então, a abordagem dos personagens, né? Alguns detalhes da trama, né, que a gente falou ali, quando eu disse, né? As pessoas dizem, os filmes são muito parecidos, e que eu acho que não. Alguns detalhes da trama, que é a não presença de um determinado personagem, né? Não vou falar aqui quem é, mas da escrava, mas também a própria abordagem dos personagens que permanecem nas duas narrativas é muito diferente, cara, muito diferente. A Sofia Coppola, ela enxugou bastante o roteiro, né? Me parece que não precisaria, ela poderia fazer o mesmo filme que ela fez, não precisava nem se passar durante a Guerra Civil Americana, porque o filme realmente ele fica concentrado dentro da casa. A gente poderia imaginar Sim. uma outra situação em que um cara pareceria ferido, né, num internato. Então tem uma série de diferenças. A guerra ela está muito mais presente no primeiro filme, né? Os Sim. soldados do Sul, eles aparecem em vários momentos do filme, e no da Sofia Coppola, não. E cada vez que eles aparecem no primeiro filme, eles geram uma tensão enorme, porque tem as meninas que não querem que o soldado ferido seja entregue, é uma tensão enorme para ele mesmo, né, para o personagem do Clint Eastwood. Essa cena que tu falou... Tem a menina que quer entregar o cara, né? Essa cena que tu falou dos soldados do Sul mesmo, que tentam entrar de noite ali e que a Miss Martha consegue enxotar eles. No filme da Sofia Coppola, essa cena, ela acontece, mas ela não é mostrada. Eles estão em cima e batem na porta e a personagem da Nicole Kidman desce e fica aquela tensão no quarto e aí ela volta e diz, não, eles só queriam não sei o que, eu consegui despachar. Então, essa cena não é mostrada e nem fica claro ali para nós o que eles de fato queriam, né? E no primeiro filme, sim. Tem diálogo... Não, só porque no primeiro filme também tem uma cena em que o mesmo capitão, aquele que está passando ali com os prisioneiros, né? Ali do lado de fora, ele também bate na casa e oferece proteção, mas ele pergunta como é que estão as coisas e entrega uma arma para ela se defender. Então esse cara, e aí ele não tem nenhuma, esse cara ele parece que ele tem uma relação de confiança com a Miss Martha, ele não tem intenção criminosa, ele não tem nenhuma, ele não tem intenção de abusar delas, né? Então, por isso que... E aí como falou, o interessante do filme da Sofia Coppola é essa, tu não sabe o que rolou na conversa, né? A tensão ali se dá porque, bom, é um soldado tá batendo, daqui a pouco se o cara quiser entrar ali, quiser ver que tem um homem ali, como é que tu vai explicar? Também no primeiro filme tem uma explicação, né? Chega a entrar no momento em que os soldados percebem que tem um homem ali na casa, por ali e tal, e aí a Miss Martha tem que dar uma explicação, tem que mentir para né, os caras, para dizer quem é aquele cara ali, né? Enfim. Tem um diálogo do Clint Eastwood com a escrava, né? Que ela está tratando do ferimento e que ele diz, olha, tu tinha que torcer para nós, né? Porque nós que queremos acabar com a escravidão. E ela diz, não, o homem branco para mim é tudo igual. E quando e é mesmo, né? E é mesmo, como ela mesma vai notar mais adiante, né? E tem uma outra questão, o primeiro filme ele usa muito flashback, né? Então a gente fica sabendo mais do passado das pessoas do que no segundo ali, que parece assim que não interessa a ela mostrar, né? O que interessa é o presente, né? Então quando o cabo, né, o personagem do Clint Eastwood está dizendo, não, eu sou Quaker, né, na religião, eu não uso arma. Ele diz que ele é como se fosse um enfermeiro da guerra. Enquanto ele está falando isso, a gente está vendo em flashback ele matando os caras. Tem uma hora que ele fala para ela que sobre o rancho, o bosque, que ele é um amante da natureza, e aí a imagem mostra ele queimando campos, né, botando fogo na natureza. Então o caráter dele, como tu falou, ele fica muito mais claro do que o personagem do Colin Farrell, que tu não sabe. Ele diz que ele veio da Irlanda e que por uma questão de sobrevivência ele se aliou ao exército do norte.
até para justificar, não, eu não odeio o Sul, né? Eu vim da Irlanda, eu não sou daqui. A gente não sabe se isso é verdade ou não, e na verdade não importa, né? Sim. Porque o objetivo da Sofia Coppola é mostrar especificamente aquela relação daquelas 7 mulheres com ele, né? Sim. E, enfim, essa coisa toda pode até criticar, mas eu acho que é uma refilmagem que se justifica, né? Existem Sim. outras refilmagens que pode dizer, mas não acrescentou nada, né? Sei lá, o objetivo foi comercial. Os americanos fazem muito isso, né? Pegam um filme que foi sucesso na Europa e refilmam com atores americanos. E aí sempre fica um filme mais açucarado, né? Uma coisa mais leve. E aqui não, é uma refilmagem que se justifica. Eu acho, cara, não sei se sentiu isso, eu acho que esse filme de 71, ele tem muitos elementos de filme de terror, sabe? Sim. Tem a trilha, a personagem da Geraldine Page, ela tem uma coisa meio macabra, né? Tu citou isso já, tem uns closes nela, em que o acontecimento que acaba sendo um turning point no filme ali, que ele passa de ser alguém bem-vindo, que está cativando, que aos poucos todo mundo começa a gostar, e de uma hora para outra ele passa a ser visto como inimigo, né? Que é um acontecimento central, que a gente, enfim, não está dizendo exatamente qual é, mas esse acontecimento no primeiro filme me fica uma dúvida, tá? Será que ela fez isso por vingança? No segundo, não. Parece que a Nicole Kidman, de fato, ela foi bem intencionada. Ela queria salvar ele, não tinha outra alternativa. Então, tem várias coisas. Tem umas cenas que são meio oníricas, assim. A câmera fica dando giros e tal. Tem um sonho que a Miss Martha tem, que é um sonho meio que com uma orgia. Me parece que ele tem elementos de filme de terror. Que o da Sofia Coppola, não. A gente consegue enquadrar ele como um drama psicológico, né? O primeiro, ele tem essas coisas que por um lado é mais enriquecedor, é mais complexo, né? Eu sei que tu gostou mais do primeiro, né? Eu não saberia dizer, eu gosto dos dois. Eu acho que ele se justifica a refilmagem, são filmes diferentes. Eu acho que justifica a refilmagem, eles são filmes diferentes, mas eu ainda gosto mais do primeiro, porque eu não sei, cara, o primeiro tem um clima, eu acho, que esse clima de terror, é até interessante tu falar isso, cara, 1971, porque é o seguinte, esse filme ele é feito justamente num determinado momento ali, em que o cinema americano muda muito rapidamente, os filmes começam a ficar extremamente violentos e começam a ficar extremamente cínicos, né? Que é aquela história do sonho acabou, né? Os filmes começam a ser mais o sonho americano, no caso, né? Enfim, tu vê que dessa época aí é sob domínio o domínio do medo, os filmes do Sam Peckinpah, né? Já antes, né? Em 1969, Meu ódio será sua herança, que é um filme, é um western onde não tem a figura do mocinho, né? Os filmes começam a questionar muito, assim, começam a ficar mais cínicos, mais violentos, mais amargos. Tu falou do filme de terror, né? Os filmes, a gente vai tratar justamente sobre o filme de terror nos próximos episódios aí com um grande especialista, mas os filmes de terror nessa época começam a ficar extremamente violentos, né? Começam a ficar ter uma visão da sociedade americana assim que é muito punk mesmo, né? Mas ele é engraçado isso também é o seguinte, ele tem um humor esse filme, né? Esse filme ele tem um humor negro, né? Se essa expressão hoje não for politicamente incorreta, né? Mas ele tem esse filme ele é de um cinismo inacreditável. Macabro. Ele é macabro. Ele joga ele mostra essas personalidades sombrias de praticamente todos os personagens, assim, né? Enfim, tu tem um grupo de mulheres que tem uma educação cristã, elas rezam antes de cada refeição. A Miss Martha, ela procura sempre falar de caridade, quando dizem, não, mas ele é inimigo. Não, mas né, a gente tem que tratar, porque, enfim, sempre apelando para um espírito cristão, e daqui a pouco essas cristãs caridosas estão planejando um assassinato, e tem crianças entre elas, e as crianças estão dando ideias de como fazer, né, para eliminar aquele inimigo, né?
Não, e a própria questão cristã dela é questionada no filme, se você vai te lembrar, né? Num desses sonhos dela que aparecem lá e tal, sonhos eróticos, ela logo olha para a parede, o primeiro filme, ela olha para a parede e enxerga, não, e tem um quadro também em que o Cristo tá ali na Via Cruz, enfim, ele tá sendo amparado pela Virgem Maria e coisa. Quer dizer, esse cristianismo dela é um filme que todas as máscaras caem, né? Todas as máscaras. Essa cena meio que recria a Pietà, né? Porque o Clint Eastwood, ele tá deitado no colo dela e aí vai pro quadro, né? Onde a Virgem Maria tá segurando Jesus. E esse cristianismo dela é meio estranho, né? Pelas coisas que a gente sabe da vida pregressa dela, né? Então, que é uma coisa que não dá para contar aqui. Uma outra detalhe interessante, uma outra coisa interessante que é interessante falar, né? Além não é simplesmente um flashback, tem um outro recurso que o Don Siegel usa nesse filme aí, que é a questão da gente ouvir os pensamentos das personagens, né? Tem sempre uma narração em off, assim, em que elas vão eu não lembro se o próprio personagem do Clint Eastwood faz isso, mas as mulheres também, em que elas vão dividindo com a plateia os sentimentos e as ideias delas, né? Que é uma coisa que também se a Sofia Coppola fizesse isso aí realmente, né, cara, ia ser uma coisa cópia, assim, que eu acho que diminuiria o filme dela, né? Mas é uma coisa interessante aí também que acontece, né? Enfim. Então é uma isso. Diferença estética grande, né? O filme da Sofia, ele é muito mais escuro, né? Ele é todo muito de mais velas, né? Isso me lembrou o Barry Lyndon do Kubrick, lá. Esse filme, o do Don Siegel, ele é um filme mais colorido, tem mais luz. Então, eu acho que essa escolha dela de concentrar toda a ação dentro da casa, essa escolha de fotografia também é para... Tanto que eu andei lendo, ele é considerado um thriller gótico. Eu não daria essa definição, assim, mas entendo. Sim. Esse é o segundo, né? O filme da Sofia Coppola. Então, ele é um filme muito mais escuro que o primeiro, né? É como se nada de fora fosse entrar ali dentro, nem a luz. Né? Então, claustrofóbico esse filme, né? Exatamente. Concentrado dentro da casa, né? Tanto que no primeiro filme, cara, tu vê mais tomadas, tu vê algumas nesse filme também, mas tu vê mais tomadas da parte de fora da casa, da ação se desenvolvendo fora da casa, do que nesse. E mais do que isso, aí tu falou na questão da escuridão, né? Esse filme da Sofia Coppola tem um único momento em que a fotografia está um pouco mais colorida, que é quando o personagem do Colin Farrell vai trabalhar no jardim da casa. Ele está recuperado, ele ganhou a confiança das mulheres, a relação entre eles ainda é harmônica, e aí tu vê que ele vai trabalhar no jardim e tal, e a luz está mais clara, tu enxerga assim os detalhes das flores ali bem vermelhas e tal. É o único momento, cara, é o único momento de refresco, assim, de tranquilidade, um pouco mais de sol que aparece no filme. Logo depois cai na escuridão de novo, né? Eu acho que é nesse momento em que ele é convidado para jantar pela primeira vez com ela. Exatamente. É o momento em que a relação está melhor de todas. E ele se oferece para fazer o serviço de jardinagem ali e tal. Então, ali é o único momento em que a fotografia do filme foge dessa escuridão, assim. Mas é por um breve momento também, né? Enfim. Cara, uma observação, assim, né, que claro que quando botam esse personagem, esse soldado para dentro de casa, existe um medo, né, um medo muito ligado também aos ataques sexuais, né, tudo isso que tu já falou, né? A mulher é sempre uma vítima muito destacada nessa questão, né, mas uma das coisas que uma menina fala, os Yankees têm rabos, né, porque eles são diabólicos e tal, isso, para mim, foi automático pensar no dia de hoje, a primeira coisa que eu pensei é, cara, parece que tem corrente de WhatsApp ou de Telegram, né, espalhando fake news, que hoje tem umas que são tão absurdas quanto essa, né, os Yankees têm rabos, então tinha essa coisa de difamar o outro lado, né.
os Yankees vão nos estuprar e tal, o que é bem mais concebível, né? E de minha parte, pelo menos para fechar, cara, tem uma coisa que desde a primeira vez que eu vi o filme da Sofia Coppola, que eu achei assim fantástico, continuo achando, e foi um dos meus interesses ao ver o Don Siegel para ver se tinha isso, e não tem no primeiro, que é o plano final do filme, né? Eu não vou falar, porque senão, né, a gente está dentro do possível evitando spoiler. Eu acho aquele plano absolutamente genial, e desde a primeira vez que eu vi me fez pensar assim, tá, mas então tudo que eu estava pensando delas desde o início, será que eu estava errado? Porque parece muito mais macabro e diabólico do que aquela convivência com esse soldado te faz pensar. E eu acho esse plano incrível, ele não tem nenhuma palavra, mas ele, pelo menos para mim, ele sempre me faz rever, tá, mas será que elas eram, então, desde o início, tão bem intencionadas? Será que é a primeira vez que isso acontece? Enfim, é difícil colocar isso sem falar, mas só para deixar marcado, assim, que eu acho o plano final são aqueles pequenos detalhes de um filme que mostram a maestria de um cineasta, e no caso dela, esse plano final, para mim, eu acho absolutamente genial. E não tem no primeiro filme, é diferente. É completamente... É uma coisa dela mesmo. É completamente diferente, é magistral, como tu falou, né? Com a câmera, não vamos falar aqui, né? Mas assim, as mulheres à distância, a câmera se aproximando, mas ela se aproxima até um certo ponto só e fica aquela imagem fixa e tal, enfim. Também tem uma coisa que eu acho que também tem uma coisa que eu acho que é interessante falar, e que aí claro, repetindo, né? As abordagens são diferentes e tal, né? Tem um contexto num filme, um contexto no outro. Mas, assim, a cena do jantar final no filme do Don Siegel cara, é magistral também, né? Aí tem uma grande edição ali, né? Tu vê a reação de cada uma. Essa cena é mais legal no primeiro filme, eu achei. Toda a tensão, né? Para quem gosta desses climões, assim, coisas, tá? Claro, vai vir à cabeça assim, os filmes do Hitchcock e do De Palma, né? Mas assim, eu fico imaginando, cara, o Tarantino, né? No Bastardos Inglórios, né? Aquela cena inicial e a cena da taberna, né? Em que dos dedos, né? Os nazistas fake estão ali entre os nazistas de verdade, lá e tal, tentando confraternizar, um querendo enganar o outro e coisa e tal, né? Quer dizer, é aquele clima assim que tu fica com o coração na mão, né, cara? Porque tu sabe que alguma coisa vai acontecer. Será que vai? Será que não vai? E tu fica só olhando assim a reação, a tensão das personagens e a câmera passeando pelo ambiente, assim, né? Então a cena final do filme da Sofia Coppola e a cena anterior do último jantar do filme do Don Siegel, cara, são cenas assim de grandes cineastas, né? E é interessante para a gente falar para as pessoas, a gente está falando muito disso, assim, né, cara? Esses filmes hoje eles são difíceis de encontrar, né? Eles não estão em nenhuma plataforma, né? O Estranho que Nós Amamos. O da Sofia Coppola, a primeira vez que eu vi foi acho que no Netflix, não sei, mas eu acho que agora não está. Eu acho que está na Apple TV. Pelo menos eu achei, não sei se ainda está, mas seria uma dica, uma possível dica de onde achar. O Estranho que Nós Amamos, ele está há muito tempo, assim, né? Ele não está... E também a pessoa tentar comprar a mídia física, talvez da Sofia Coppola, que foi... existe, o do Don Siegel não sei. Existe. Acho que... Não, esse não. Porque é um barato, cara, ver os dois filmes para poder fazer essas comparações, né? E se puder fazer um na sequência no outro, cara, é uma experiência fantástica, assim, né? Sei que não é todo mundo que tem saco para isso, né? Ok, a gente entende, né? Mas, cara, é muito legal, porque é aquela história do filme posterior dialogar com o filme anterior, da época em que um foi feito dialogar com aquela outra época, né? Contrapor aquela época. A Sofia Coppola entende que é uma reinterpretação, né? É o que é o termo que ela usou, né? Numa entrevista e tal, para falar desse filme, assim, né?
Os dois filmes são excelentes, né? E se as pessoas puderem ter a oportunidade, assim, de ver os dois e um depois do outro, cara, é uma experiência fantástica. Passamos para o último? Partimos para o último, então, né? Que é o filme mais recente da Sofia Coppola, de 2020. Vou dar o spoiler aqui também. O spoiler não, vou dar o meu spoiler, né? Assim como eu falei que o Lost in Translation, para mim, é o melhor filme, cara, esse eu acho o piorzinho de todos. Foi o filme que menos me... Ele é interessante, é bacana ver e tal, né? Eu acho sempre interessante a gente ver, né? Por mais que a gente diga... Eu não acho que filme ruim, longe disso. Mas sempre quando alguém pergunta, né? Tu gostou do filme? Tu gostou? A minha resposta sempre é a mesma, cara. Cara, tem que ver, tá? Porque cada um vai alguma coisa e tal, pode ter uma opinião diferente. E para a gente que acompanha assim mais de perto, tal, que vê filmes com mais frequência e gosta de entender o trabalho de cada realizadora, assim, é sempre interessante tu acompanhar a evolução ou não, né, no caso, enfim, como é que aquele novo trabalho se encaixa dentro da obra do cara, né? Então, eu acho que é sempre legal ver os filmes, independentemente se alguém te disser o filme é ruim ou não é tão bom quanto os outros e tal. Eu ainda pretendo rever esse filme também, né? Mas, realmente, cara, foi o filme que menos me impactou de todos os filmes da Sofia Coppola, justamente esse, que é o On the Rocks, de 2000. Sabe que agora eu estava procurando aqui, ele não tem um título em português, é isso? É On the Rocks mesmo? Que eu saiba, né? Eu Eu não conheci. encontrei aqui. Pois é, um filme de 2020. Rápida sinopse, então, é a história de uma escritora em crise de inspiração. Aliás, como tem filme americano com personagens que são escritores com crise de inspiração, né? E também uma crise no relacionamento. Ela tem uma desconfiança que vai aumentando ao longo do filme de que o marido tem uma amante, eles já têm 2 filhos, né? A relação na cama não está muito satisfatória, né? Pelo menos para ela, né? Eu acho... bom, e aí tem o contraponto. Essa personagem ela é interpretada pela Rashida Jones, e o grande contraponto, né? O protagonista que divide com ela as ações é o seu pai, interpretado pelo Bill Murray, que faz um ótimo, no sentido de bem feito e de engraçado, bom vivant, mulherengo, machista, embora, né, charmoso, encantador, extremamente machista. Esse filme me lembrou muito os filmes do Woody Allen, cara, porque é um tema que tem um drama, né? Tem uma coisa tensa, né? Pô, é um super drama, tu tem uma crise no teu relacionamento. Mas tratado daquele jeito Woody Alleniano, assim, com leveza, com graça. O personagem do Bill Murray é o contraponto cômico, né? Ele é um cara muito engraçado. E ela e ele têm uma série de discussões sobre questões de gênero, né? Porque ela tá sempre... Ele, embora ela é pai dela, obviamente ela conhece muito bem, mas ele consegue assombrá-la a cada vez que eles se veem pelo nível de mulherenguice dele, né? Tem uma hora que ela diz, cara, tu não consegue ficar natural na frente de uma mulher, tu tem sempre que estar cantando ou fazendo um charme, uma palavrinha, mas isso é tratado com muita leveza, né? Que é uma característica do cinema dela, né? Da Sofia Coppola. Ela tá lidando com uma questão de gênero, tem um personagem que é escancaradamente machista, e ainda assim ela coloca ele de uma maneira agradável, né? E mesmo a filha, né, essas discussões são sempre com... Tem um diálogo que é ótimo, né? Que ele tem uma série de teses sobre as mulheres, né? E tem uma que ele diz que mulheres são como flores, elas são lindas em qualquer idade. Aí ele diz assim, eu não sei por que vocês mulheres fazem plástica. E ela olha para a cara dele e diz, por causa de homens como você. É uma ótima. Então é sempre assim, de uma maneira cômica, um filme leve, né? Desde a primeira vez que eu vi, me lembrou muito o Woody Allen, assim. Acho que é uma maneira
cômica de abordar questões tensas, né, e dramáticas. Sim. Não, é engraçado, eu também tinha nas minhas anotações, assim, cara, esse filme lembra muito de Allen, assim, né? E é justamente, também o fato dos filmes do Allen, os últimos não, alguns recentes não, né? Mas o fato deles se passar em Nova York e o da Sofia Coppola também, mas isso não é o caso, não é a cidade que define isso aqui, mas são essas relações humanas, assim, as suas tensões, os seus problemas, as relações de pai e filha, né, no caso, que acontecem, porque, na verdade, é uma jornada, assim, né, dos dois personagens, da Rashida Jones e do Bill Murray. E eles, na verdade, ela tá desconfiada que o marido dela tem uma amante ou que tá meio desinteressado no casamento, porque ela tá numa crise de inspiração, né? Ela é escritora, como tu falasse, e o marido, ao contrário, cara, o marido, ele tá dando um gás violento no trabalho, assim, ele é um sócio de uma empresa. Ele é sócio de uma empresa que foi formada recentemente e eles querem fazer a empresa acontecer mesmo, né, e tal. Então, ele está sempre em reuniões, ele fica no trabalho até mais tarde, ele viaja muito, naturalmente passa menos tempo em casa e tal. Então, assim, é uma jornada dupla, né? Uma jornada, assim, da mulher tentando descobrir se o cara efetivamente perdeu o interesse nela e tá arrastando as asinhas aí para uma outra mulher, né? E, ao mesmo tempo, essa jornada dupla do pai e a filha se redescobrirem, né? O pai é um cara muito amoroso, né? Com a filha e com as netas, né? Em relação... E aí é uma coisa engraçada, é a coisa do machista, né? É uma coisa engraçada, cara. Ele, desde o primeiro momento, ele está convicto de que o marido dela efetivamente está traindo. Com certeza, com certeza. Esse tipo de comportamento aí é típico, né? Cada coisa que ela fala para ele é mais uma peça que comprova a traição. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E tem uma outra coisa interessante também, que é o seguinte, cara. No único momento do filme em que eles se cruzam, né? O Bill Murray está saindo do apartamento, né, da casa da filha, e o marido está chegando, eles se encontram embaixo do prédio, assim, ele estranha muito o genro. Cara, o genro tá de boa, tá chegando em casa, oi, aí, tudo bom? Não sei o quê. E ela até olha, depois que ele sai, olha e cara maluco esse, né? Então, tipo assim, cara, ele é aquela coisa do macho, assim, né? Ele na verdade, cara, ele quer a filha só para ele, cara, né? Essa que é a real, né? Ele também quer essa filha como uma das suas mulheres, assim, porque até porque como ele sabe, como ele foi muito cachorro, muito sem vergonha com todas as mulheres da vida, ele está convicto de que da vida dele, inclusive a mãe dela, né? Ele está convicto, então ele não gosta dessa situação. Esse cara está enganando a minha filha. Eu tenho certeza que está enganando a minha filha. Eu não posso gostar dele. Eu tenho que alertar a minha filha, entendeu? Então, na verdade, ele não deixa de estar sendo machista com a própria filha, né? E ela pede ajuda para ele, para o pai, para tentar descobrir, né? E ele transforma isso na missão da vida dele, né? Ele mobiliza amigos e pessoas, ele bota um detetive atrás. Tem uma hora que ela chega a dizer assim: você pode ser menos entusiasmado com essa história toda, é a minha vida que está desmoronando. Porque para ele aquilo vira uma diversão, né? Não, vamos descobrir, sim, se ele está te traindo. Né? Sim, exatamente. E ela fica meio dividida, né? Porque ao mesmo tempo ela quer descobrir, mas ela não quer descobrir. E ela fica em dúvida. Ela começa a tentar achar vícios em tudo e tal, né? Enfim. Tem uma coisa que eu acho legal, que me chamou a atenção, cara, é porque o marido dela, agora eu não me lembro o nome do personagem, ela é Laura, né? Inclusive, ao longo de todo o filme, ele assobia, né, a canção Laura, que é um clássico do songbook americano. E o marido dela... O nome dele é Félix, né? Félix. Ele é negro, as duas crianças são negras, né? E isso não é uma questão do filme. Isso eu achei muito legal, porque, assim, é absolutamente natural. Em nenhum momento isso é tensionado, como deveria ser, na verdade, né? É um casal de uma mulher branca com um homem negro, enfim.
e isso é tratado de uma maneira muito... Essa composição dos personagens me chamou a atenção. Não é uma coisa tão comum, né? Infelizmente. Sim. E, enfim, absolutamente natural. E ele é um negro bem-sucedido, né, profissionalmente, né? Tem uma família, né, super bonita e estável, embora as dúvidas dela, né? Então, achei... Não é algo comum, né? Eu lembro puxa, um filme do Spike Lee que eu adoro. Eu não me lembro agora, mas é com Wesley Snipes. Ela é a... Febre da Selva. Que também é o caso de um negro que tem uma relação com uma branca e, puxa, isso é a grande tensão do filme, né? Ela é uma italiana, imagina a família de italiano, né? E ótimo, assim, é um filme que toca numa questão muito sensível, assim. Mas aqui Eu nesse gosto muito caso, desse filme. eu gosto também, é dos meus preferidos do Spike Lee. Mas aqui é absolutamente natural, assim, enfim. Não é essa questão que está sendo discutida de novo, né? Não, então, mas sabe que tem uma coisa engraçada, uma coisa interessante a respeito desse filme, tá? Que é o seguinte: a personagem, a atriz, né? A Rashida Jones, né? Ela é uma mulher branca no filme, certo? Ela não é uma mulher branca na vida real, tu sabia disso? Ela sabe de quem ela é filha? Não. Do Quincy Jones. Ela tem sangue negro também, né? Embora não pareça, que gozado, né? Tu olha para ela assim e ela parece uma mulher branca, né? Porque a mãe dela era branca. Mas ela não é... Ela é filha do Quincy Jones e da Peggy Limpton, que é uma atriz e cantora, enfim. Não, ele teve outras mulheres brancas, né? Ele foi casado com a Natasha Kinski, inclusive. Natasha Kinski, não sabia, cara. É. Tem uma outra cena que me chama a atenção, que eu acho linda no filme, que é isso que tu falou, assim, dele ser um pai super amoroso, né? Porque, assim, né, ela tá num período super difícil e ela pede ajuda do pai, mas, ao mesmo tempo, ela se irrita com o pai, né? Seja pelo entusiasmo dele de investigar o marido dela, seja pelas questões de machismo mesmo, né? Qualquer lugar que eles vão, né, ele fala alguma coisa, um flerte com alguma mulher. Mas ele disse assim, essa cena é muito bonita, assim, sobre essa relação pai e filho. Ele diz assim, sabe a primeira vez que eu reconheci você como uma pessoa? Sim. E ela fica, não, tal. Aí ele diz, você tinha 9 meses e, né, eu peguei você no colo e a sua fralda estava cheia. E aí eu olhei, quando eu percebi aquilo, eu olhei para você, você me olhou e me deu uma gargalhada. Ali eu reconheci que você era uma pessoa. E é muito bonito isso. E ela acha também, Sim. ela fala, que legal, você nunca tinha me dito isso e tal. Ele é um cara muito divertido, muito. Ele é uma criança, né, cara? Ele na verdade, ele é uma criança de, sei lá, 70 anos, não sei que idade ele tem no filme. Bill Murray tem 70, 71, 72, né? Ele é uma criança, né, cara? Inclusive, quando eles finalmente têm uma conversa mais séria, né, por coisas e essa é a grande cena do filme, né? O grande acontecimento do filme, né? Que é os desdobramentos dessa tentativa de descobrir, né, se a mulher está sendo traída ou não pelo marido, né? Chega a ser uma situação absolutamente bizarra, né? E aí ela se dá conta da besteira que fez em ter ido na pilha do pai e ela xinga ele, e aí vem toda aquela história familiar dela mesmo, né? Dizendo assim de como ele largou a mãe, de como não sei o que. Ele ouve e fica quieto, cara. E ele não responde em nenhum momento. E ele também não faz cara de irritado, coisa. Ele sabe que o que ela tá falando tudo é verdade. Então ele só ouve assim, faz uma cara, só ouve, fica bem quieto, coisa. E depois, no determinado momento, né, na sequência, eles se encontram, e, bom, coisa e tal, enfim, e rola aquela... Ele pensou sobre aquilo que ela falou, e no fim ele sabe que ela tem razão, né? Ele sabe que ele não consegue, de novo, aquela questão, né? As pessoas não conseguem... As pessoas agem dentro daquilo que elas consideram natural, elas não estão se questionando sobre o mundo à volta, né? Nos filmes da Sofia Coppola. E o caso do pai dela é né? Ele talvez tenha recebido uma criação assim, talvez ele tenha
Ele tem entendido ao longo de toda a vida que os homens são assim mesmo. Ele diz, né, a natureza masculina é essa, né? As mulheres são assim e foi agindo assim a vida inteira, né? Ele nunca parou para fazer grandes questionamentos, né? Então, Sofia Coppola, ela coloca essas questões, mas ela tensiona, né, da maneira dela, de uma maneira sutil, elegante. É sempre um cinema, pelo menos essa palavra sempre me vem à mente, é um cinema sempre muito elegante, né? Mas sempre tem alguma coisa ali que tensiona isso, que faz o personagem olhar para si próprio, por mais que ele não precise admitir verbalmente, né? Mas tu vê ali num olhar, em alguma expressão, que algo ali despertou uma reflexão mais profunda, né? Sim. Então era isso, cara, de minha parte. Mais algum comentário isso. sobre On the Rocks? Não, era isso também, assim, eu gostei do filme, eu gosto de todos os filmes dela, mas esse foi o que menos me impactou, assim, né, se eu for fazer... Informação de bastidores, tu sabe o que ela está fazendo hoje, 10 de abril de 2022, qual é o próximo projeto? Eu te pergunto porque eu não sei. Da Sofia Coppola. Boa pergunta, cara, na verdade... Pelo tempo que ela leva de um filme ao outro, normalmente é 3, 4 anos, né? Tá no prazo ainda, o On the Rocks não fechou 2 anos ainda, né? Sim, deve ter algo em mente, né? Tem uma coisa que eu queria dizer, assim, meio que para fechar essa carreira até agora curta, né? Naquele livro, Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, né? Easy Riders, Raging Bulls, Raging né? Bulls. Aham. Enfim, para quem não sabe, é um livro que fala dessa geração que ficou conhecida hoje como a nova Hollywood, né, que essa virada no cinema americano que tu comentou ali, virada dos anos 60 para 70, né, onde os filmes ficam mais, por um lado, mais duros, mais violentos, né, parece que, assim, há um consenso de que acabou a época do final feliz, né, os finais também costumam ser mais duros, e por outro lado, tem uma influência muito forte do cinema europeu, né, dos grandes autores, então essa coisa do cinema de autor, né, do cineasta ser dono do seu filme, ter o corte final, por exemplo, né, não se submeter aos desejos de um produtor. E lá no final do livro tem uma fala do Coppola, do Francis Ford, que ele diz que, né, analisando em retrospectiva todos esses anos, Coppola, acha, ou pelo menos achava ao tempo dessa entrevista, que no fundo o único que tinha conseguido realizar o sonho que eles tiveram lá atrás, no início dos anos 70, tinha sido o Woody Allen, porque era um cara que de fato tinha construído uma carreira totalmente autoral, sem se submeter a qualquer tipo de indústria de produção, tinha montado ali a sua equipe, né, um filme por ano, aquela coisa praticamente industrial, mas sempre com a marca dele, né? E aí sem julgamento do Coppola de se era um bom ou mau cineasta, mas ele tinha conseguido realizar aquele sonho que essa geração, porque cada um por sua razão, mas o próprio Coppola, né, acabou, e olha que ele teve a sua produtora, né, que é a American Zoetrope, mas também lá pelas tantas cedendo um pouco aqui, um pouco ali. Enfim, eu trago essa história toda para dizer que, para mim, me parece que a Sofia Coppola ela conseguiu realizar um sonho que o próprio pai não conseguiu, né? E é claro, ela teve todos os atalhos, né? Ser filha de quem ela é meio caminho andado, né? Para conseguir viver do cinema. Mas ela é uma autora que a gente pode dizer uma autora autoral, né? Com perdão da expressão. Sim. Ela é dona dos seus filmes, né? Ela tem ali a sua equipe, que é uma equipe, como a gente falou desde o início, muito familiar também, né? Enfim, para aquela geração que começou a fazer filme nos anos 70, o que ela conseguiu, o que ela consegue até hoje, é o sonho de toda aquela geração, né? De ter os seus filmes, ela escreve os seus roteiros, né? Ela produz os seus próprios filmes, ela consegue ter os filmes que ela quer fazer da maneira com que ela quer fazer, com essa liberdade, que é algo tão raro para uma espécie de, né, para uma expressão artística que é tão cara como é o cinema, né? A gente sabe tudo que envolve, né?
e o número de pessoas envolvidas, de grana envolvida, né? Então, eu acho que ela conseguiu, e espero que tenha uma longa carreira ainda, mas já com esses 7 filmes, a gente pode dizer que ela conseguiu. Ela é uma autora, né, do cinema, sem dúvida alguma. Sim. Ela diz que não, ela prefere fazer filmes com um orçamento não tão exorbitante, justamente para ter o controle, né? Então, ela é diferente do Coppola tendo que hipotecar a casa para cobrir os gastos aí do Apocalipse Sinal, né, e tal, e aquela loucura toda, enfim, né? Acho que até por isso, né? Ela viu o que o pai passou, né? Aqueles perrengues todos, acho que ela quer ter uma vida mais tranquila, né? Também tem isso, né? Mas é bem isso, sim. Ela fala, em mais de uma entrevista ela diz isso, né? Que ela tem que ter o controle total, né? Senão ela não consegue trabalhar. Uma coisa interessante só, bom, não sei se a gente vai partir já para o ranking, né? Mas tem uma entrevista, isso aí tu acha fácil, assim, né? Ali no Wikipédia da vida, né? Tem uma entrevista que ela deu em 2017, que perguntaram para ela quais eram os filmes preferidos dela. Chegou a ver isso, não? Não. Tá. Olha a lista. O Selvagem da Motocicleta, do papai, né? De 83, em que ela também aparece, né? Ela é a irmã mais nova da personagem daquela atriz que eu me esqueci o nome agora, que é o par romântico do Oi? Diane Lane. Diane Lane, exatamente, do Matt Dillon no filme. O Acossado, do Godard, né? O Lolita, do Kubrick. Gatinhas e Gatões, do John Hughes, né? Lá dos anos 80, né? Dos anos 80. A Última Sessão de Cinema, do Peter Bogdanovich, né? Como eu falei antes, Bogdanovich que faz uma ponta no primeiro curta dela, o Lick the Stars, né? Lick the Star, como o diretor do colégio ali, né? O Tootsie, né? Do Sidney Pollack. The Heartbreak Kid, eu não tenho a tradução desse filme, é uma comédia dirigida pela Elaine May, é um filme americano de 1972. O Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, né, de 2000. E um outro filmaço que está na minha lista de filmes de terror de todos os tempos, porque também é uma abordagem diferente do terror, que é o filme de vampiros suecos, né? Aqueles, né? O sueco, daquele da menininha, Deixa Ela Entrar, né? Do Thomas Alfredson, de 2008. Essa não é uma lista de 10, é uma lista de 9, né? Filmes. Pô, e não tem nenhum italiano, cara, que eu sei que ela é super fã lá do Fellini. Sim. Essas listas mudam também, depende do dia, né? Sim, com certeza. Né? Isso era 2017, né? Só para citar. Né? De lá para cá, provavelmente essa lista dela deve ter mudado, como as nossas mudam também, né? De tempos em tempos. Enfim. Falando em lista, vamos fazer o ranking final, então? Tá. Quer falar o teu primeiro? Pode ser. Encontros e desencontros. Né? É o número 1. Cara, assim, ó, depois, já que tem que botar As Virgens Suicidas. Também. Até aqui concordamos. Aí o Estranho que Nós Amamos, meu terceiro. O meu, Maria Antonieta. Depois, em quarto, Somewhere, né? Um lugar qualquer, né? O meu é The Bling Ring, o quarto lugar. Depois, em quinto, Maria Antonieta. O meu é Somewhere, é o quinto. O sexto, On the Rocks. O meu sexto é O Estranho que Nós Amamos, cara. Ele fica em penúltimo na lista, mas não é porque eu acho ele um filme, eu não tenha gostado, um filme fraco, não. É que eu realmente gostei mais dos 5 primeiros, cara. É isso que eu tenho para dizer. Eu botei 5 primeiros ali. O meu último aí é o Bling Ring. O meu último é o On the Rocks, né? Enfim. É isso aí. Mas acima de tudo, fica a dica para quem não conhece que assista esses filmes, né? Principalmente para quem curte o chamado cinema autoral. Embora o cinema dela seja comercial também, né? Não é um cinema... eu acho que ele é muito profundo, né? Sempre dá muita margem. Olha, a gente está horas aqui falando, mas ao mesmo tempo eles são acessíveis, né? Não é sei lá,
Sim. São filmes densos, embora sutis, né? Muito pessoais, assim, mas eu acho que é filme para e para qualquer público também, né? Não é uma coisa Não assim é uma de coisa fácil de fazer, né? Isso é um mérito, né? De tu fazer filmes que têm uma densidade. Sabe quem fazia? Não sei se cabe a comparação em termos de estilo e temática e coisa, mas bom, tu falou do Woody Allen também, né? O Woody Allen é um cara que consegue fazer isso, né? Mas um outro cineasta que eu acho que tem muito essa característica, não sei se a comparação entre a obra dele e a da Sofia é mais adequada. Embora eu acho que sim, eu acho que tem alguma semelhança, mas um cara que fazia isso muito bem era o Truffaut, né? Assim, dos franceses, talvez É, o mais acessível. Assim. O que é, não um quer filme, dizer superficial, né? é um filme que qualquer público pode assistir e curtir, se identificar e tal, e não são filmes difíceis como os do Godard, por exemplo, Não, e né? posso citar uma mulher também contemporânea, Jane Campion, que eu gosto muito dos filmes dela, e também são filmes que Ah, pegam um leque grande de público, assim. Né? sim. Inclusive, para quem não viu, vale muito o Ataque dos Cães, né, que está no Netflix. Que acho que Oscar de diretora, né? Segundo Oscar de diretora, o primeiro foi da Catherine Bigelow. Acho que foi, né? Acho que não tem mais nenhuma outra nem delas, né? acredito que Ah, não. ah, enfim. Vamos fechar então com uma dica. A gente sempre vai dar uma dica aqui no final de um livro, um filme, enfim, alguma coisa relacionada ao cinema. O que Certo. que tem para nós aí, Então, Zé? eu escolhi um livro chamado A Invenção do Cinema Brasileiro. Não sei se o pessoal não está vendo com a imagem contrária, mas enfim. É um livrinho, o tamanho dele é pequeno, ele é curto, ele tem 175 páginas. Foi escrito por um cara chamado Paulo Antônio Paranaguá. Saiu em 2014 pela editora da PUC do Rio, né? Casa da Palavra, e é dentro de uma coleção chamada Modernismo em Três Tempos. Já que esse ano o assunto modernismo voltou à tona aí por conta dos 100 anos da Semana de Arte Moderna e tal, enfim, né? Uma coisa que é interessante nesse livro aqui é que o Paulo Paranaguá, que é um crítico experiente, ele mora, acho que ele mora na França atualmente, não sei dizer, ele é carioca, mas mora na França. Viveu aqui pelo Rio Grande do Sul e tal, foi preso político durante a ditadura, né? Inclusive, né? E depois se rumou para a França e lá ficou. Ele é um cara que ele linka a história do cinema brasileiro com o desenvolvimento do modernismo no Brasil. Então, não que o cinema brasileiro tenha sido obra também daquela geração dos modernistas, lá, Mário de Andrade, Oswald e tal, mas ele vai linkando aquelas coisas, porque, assim, eles também escreveram sobre cinema, e numa época em que o cinema estava começando a ser considerado, ainda timidamente, como uma obra, como uma arte de respeito, vamos dizer assim, também, né? Ele fala de alguns filmes aqui, por exemplo, O Limite, né, do Mário Peixoto, que é um filme claramente modernista, vamos dizer assim. Ele fala de críticos ali, como Paulo Emílio Salles Gomes, ele fala da poesia do Drummond, até chegar no pessoal lá do cinema novo, né, Glauber e tal, e, por exemplo, um cara como Joaquim Pedro de Andrade, quem sabe, né, o Glauber sempre é um tema, né? Mas Joaquim Pedro de Andrade também, quem sabe, pode ser um tema para um dos nossos próximos programas. O Joaquim Pedro, a relação dele com o modernismo é óbvia, porque, primeiro, ele fez o Macunaíma, né? Do Mário de Andrade. Mas ele também fez um outro filme, chamado, que é o último filme dele, O Homem do Pau-Brasil, em que ele fala dos modernistas todos, especialmente ele atravessa essa visão do Brasil colonizado lá e tal, enfim, pela obra do Oswald, né? Inclusive, a versão dele do Macunaíma já era muito atravessada pelo Oswald, né? Isso é uma coisa que se fala até hoje, né?
Tem muito talvez tenha mais de Oswald do que Mário de Andrade naquele filme, né? E ele aí também, o Padre e a Moça, né? A versão, né, em cinema de um poema do Drummond. Ele tinha relação aí pelo pai, né, com alguns modernistas e tal. Estou citando o Joaquim de Pedro porque é um cara com quem eu tenho me interessado mais, assim. Mas, enfim, é muito interessante ler esse livro, né? Esse livro saiu em 2014, portanto, nos anos Modernismo 90, né? O nome da coleção aqui também, né? Porque a Semana de Arte Moderna tinha recém-completado, né? 2 anos antes, 90 anos. Então, agora que completou 100, é legal a gente voltar a esse pessoal dessa época toda e tal, mas também, assim, as relações do cinema, não só com aquela geração lá dos modernistas de 22, né? Mas, assim, o pensamento modernista, né? Ao longo da história do cinema brasileiro também, as duas coisas linkadas, assim, e que é bem legal, cara, esse livro é bem interessante, eu indicaria, né? A Invenção do Cinema Brasileiro, do Paulo Antônio Paranaguá, saiu pela Casa da Palavra e editora PUC-Rio em 2014. Cara, como eu comprei o meu não faz uns 1 ano e meio ou 2 no máximo, eu acho que ele ainda está em catálogo, ele não está esgotado ainda, né? Mas vale a pena dar uma procurada aí. Então tá beleza. Era isso por hoje. Era isso por hoje. E voltamos em breve. Voltamos em breve com alguma atração que você não pode perder.